Então vamos lá, pessoal. A nossa conversa hoje é sobre o Miroski, só que a gente fala de muito de Miroski e o que que é justamente essa sigla, né, que são essas cinco letras, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então assim, então a gente já fala o que é, beleza, Miroski é o Marco Regulatório, mas o que que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil? Então, o marco a gente entende e é sempre importante a gente começar por essa explicação também de que é algo muito maior do que só a Lei 13.019. Então, o marco ele acaba sendo, ele é um conjunto de regras, de normas que regulamentam ali a atuação das organizações da sociedade civil. Então, nessas suas relações de parceria diretamente com a administração pública tem como principal instrumento, principal norma, a Lei 13.019, que acabou ficando conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, como MIROS, mas a gente vai ver aqui que a gente sempre faz essa problematização de que ela acaba sendo uma parte, porque o marco regulatório ele é muito mais amplo do que só uma lei, porque ele tem vários outros aspectos, várias outras normativas que também regulamentam, impactam no dia a dia das organizações que não estão na Lei 13.019. Então a gente vê o marco a partir de duas dimensões. Uma dimensão mais normativa, que acaba, e aí ela tem, a gente fala que tem três eixos, que acabam orientando o nosso trabalho e essa agenda acabou se estruturando dessa forma. Um primeiro eixo relacionado à contratualização, esse sim aqui mais voltado para as parcerias propriamente dita com as organizações da sociedade civil, tendo aqui a Lei 13.019 como a norma principal, mas a gente tem outras formas de parceria, outros instrumentos também que formalizam as parcerias com as organizações, como por exemplo os termos de parceria com as organizações da sociedade civil de interesse público, os contratos de gestão com as organizações sociais, então tem outros também, por isso é importante a gente trazer. E por que normativo dessa dimensão? Porque é tudo que o Estado ele acaba agindo, ou então ele precisa regulamentar e que vai viabilizar ali a atuação das organizações. Um eixo que a gente fala de sustentabilidade, e essa sustentabilidade a partir de três vieses também. Um mais político, por exemplo, as normas, o ambiente, ele viabiliza ou inviabiliza a atuação das organizações. Então a gente pode ter normas que acabam por inviabilizar, e é muito importante que as próprias organizações tenham uma noção e uma ciência mesmo de que defender um ambiente que valorize a sua atuação também tem que ser parte do dia a dia das organizações. Então a gente tem muitos projetos de lei, principalmente, que tem o escopo de criminalizar, de burocratizar ou a atuação das organizações e também integra essa agenda do marco regulatório. Na linha mais econômica, então, o que que viabiliza a atuação das organizações? O que que dá sustentação financeira, econômica para essas organizações? Então, a gente discute muito aqui a reforma tributária, por exemplo, então, que está muito em voga agora com a questão da isenção do imposto de renda para as faixas até R$ 5.000, mas tem todo um outro campo de discussão em relação às próprias organizações. Como é que essa reforma ela impacta para as organizações? As organizações vão pagar mais imposto, vão pagar menos, vai continuar a mesma coisa. Tem redução de imposto. A gente tem o ITCMD, que é o imposto de transferência, de doação para as organizações e que teve a isenção agora garantida com a reforma tributária. Então, tudo isso faz parte, mas também todo um rol de acesso que as organizações podem ter através da captação de recursos de empresas, de pessoas físicas, do imposto de renda, o que a gente chama dos incentivos fiscais que pode-se ter os incentivos na saúde, que tem incentivos na saúde, para infância, para projetos na infância e adolescência, e para idosos, para meio ambiente, com a questão da reciclagem, cultura, esporte. Então, tudo isso integra essa agenda do marco regulatório também. E a sustentabilidade institucional, que a gente fala, como é que é a capacidade dessas organizações? Ela tem capacidade técnica de formação, a equipe, ela está apta para poder fazer essa gestão do que ela está se propondo a fazer?
E um terceiro bloco relacionado à certificação. Então, muitas organizações elas podem ter títulos ou certificados, como o caso do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que é o SEBAS, que acaba sendo uma certificação que garante o acesso à imunidade tributária das organizações de assistência, da saúde e da educação. Mas tem títulos também de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que são as OCIPs. Então, que algumas organizações podem ter, a OS, quando é organização social, utilidade pública, que a federal foi extinta, mas ainda tem no estado, tem nos municípios. Então, tem um rol de títulos que as organizações têm acesso e que tudo isso depende de uma regulamentação também. Na linha do conhecimento, então acaba sendo mais a fomento, a criação de narrativas que valorizem a atuação das organizações da sociedade civil, seja numa atuação direta com a administração pública ou não também. Porque a menor parte das organizações, quando a gente olha, tem a parceria com a administração. Então, seja para capacitar, para pensar informações, para elaborar estudos e narrativas que consigam compreender e dar visibilidade de como as organizações contribuem com as políticas públicas e a própria disseminação de informações de uma forma geral. E aí, quando a gente fala em parceria com a sociedade civil, aqui então, entre a administração pública com a sociedade civil, a gente não está falando de qualquer tipo de relação também. É super importante que a administração ela traz as organizações para perto, principalmente para apoiar o quê? Na implementação de políticas públicas. Então, eu não tenho uma parceria para fazer qualquer coisa, não é uma licitação, é super importante. A gente afasta das regras das parcerias as regras das licitações. Então eu, administração pública, eu quero ter entes sociais, entes da sociedade como minhas parceiras na implementação de políticas públicas. Então, eu preciso ter um interesse que seja não só meu, mas que seja recíproco, seja mútuo, na verdade, para interesses que sejam públicos. Então, eu tenho desses elementos que vão balizando o que vai fazer sentido de se fazer uma parceria ou não. E aí a pergunta de por que então eu, administração pública, eu vou fazer uma parceria com a sociedade civil? Tem alguns elementos que a gente sempre escuta quando a gente vai falar com os gestores públicos também. Primeiro, os gestores acabam apontando aqui uma falta de capacidade mesmo estatal de conseguir fazer e atingir todos os públicos, chegar em todos os territórios que são necessários. Então, tenho aqui uma questão de complementaridade, de eu não consigo fazer por mim próprio, então eu chamo atores sociais para poder justamente me apoiar com a implementação dessas políticas públicas. Mas a gente sempre fala que a gente gosta de ir além desse critério de complementaridade, justamente para poder. Por que que então não é só eu contratar uma empresa? Porque às vezes, assim, a empresa ela não sabe o que precisa ser feito. Então tem uma questão de legitimidade, que são as organizações que estão no território, que conhecem o que dá certo, o que dá errado, qual que é a demanda, como fazer, o que fazer. E aí o Estado ele consegue se beneficiar de toda uma capilaridade das organizações da sociedade civil, que o Estado não chega, mas nem em muitos locais que as organizações mesmo conseguem chegar, porque elas já têm uma atuação social muito mais ampla e muitas vezes onde o Estado não sequer está presente e conseguem fazer essa ação social acontecer. Então a gente tem complementaridade, tem a capilaridade também das organizações e tem a própria legitimidade de quem consegue e já sabe também fazer e já está fazendo, às vezes até antes mesmo do próprio Estado chegar nesses territórios. E aí então, o que que viabiliza principalmente a execução dessas parcerias? A gente tem a Lei 13.019, então, como acaba sendo uma lei geral, eu falava que tem outras regulamentações para as OCIPs, para as OS, mas acaba sendo hoje algo muito mais remanescente, mais residual. Em 2014 foi aprovada a Lei 13.019, que ela garante justamente regras claras e específicas, tanto para as organizações da sociedade civil, quanto para a administração pública. E aí é uma lei que ela é nacional. Isso quer dizer o quê? Que ela se aplica tanto para as parcerias da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. Então, ela é uma lei para todo mundo. E hoje, só para vocês terem uma ideia, desde 2023, a gente estava fazendo um levantamento essa semana.
o governo federal já celebrou, a partir de 2023, cerca de 7.500 parcerias com organizações. Dessas, mais de 5.000 já são pelo Miroski. Então, tem ainda exceções. A principal exceção é justamente na área da saúde, que se manteve os convênios, principalmente para complementação de serviços ao SUS, então, seja relacionado aos serviços tipificados ali de saúde que complementam o SUS, tudo isso ainda ficou com os instrumentos de convênio. Mas aí tem os instrumentos de contrato de gestão com as OS, de termo de parceria com as OCIPs, alguns programas específicos também, como a Lei Cultura Viva, que tem seus instrumentos próprios. Mas hoje, a maior parte do que é feito de parceria para contribuição das organizações para a política pública é feito através da Lei 13.019, que traz essas regras mesmo de atuação conjunta da administração com as organizações. Mas aí por que então? Isso é sempre importante também. A gente precisava ter essas regras específicas. A gente sempre fala que sim, que é super importante. Essa vem de uma demanda, vem de uma luta que é das organizações. Então a gente sempre traz essa ideia de que a gente tem uma lei que viabiliza, organiza essas parcerias, muito em razão de uma luta política das organizações da sociedade civil que se organizaram ao longo, principalmente dos anos 2000, em razão de CPI de ONGs que falava que precisava ter mais transparência, que precisava ter normas mais claras sobre essas parcerias. E aí então, para tentar também sair e desvincular do que era a própria regulamentação dos convênios, que era o que se aplicava. Ah, não tem lei geral, aplica o quê? Aplica a lei dos convênios a toda a regulamentação. Só que o que que é um convênio? É uma regra que foi pensada para a transferência de recursos entre dois entes da administração pública, da administração. Eu, Estado, estou repassando para o município, eu celebro um convênio. E aí o convênio, ele tem uma série de regras pensadas para a condição ali de ente da administração pública. Então, toda uma equipe que vai estar à frente de fazer licitação, no convênio não fazia sentido você contratar equipe, porque o município já tem toda a equipe dele, que são servidores. E aí você então repassava toda uma ótica de parcerias para entes da administração pública e aplica essas mesmas regras para as organizações. Só que uma organização não tem e nunca vai ter a mesma estrutura que um ente da administração pública tem. Então, assim, isso gerava uma série de criminalização, uma série de insegurança para as organizações, mas também para o próprio gestor público, que tentava fazer um puxadinho, adequar as regras que eram vigentes, só que muito nunca se sabia. A hora se aplica uma coisa, a hora se aplica outra. E aí a lei vem justamente para trazer essa base mínima de aplicação. Então, com a transparência na aplicação, mas principalmente pensando no fortalecimento dessas organizações que são parceiras da administração pública, elas são elevadas a essa condição de parceria. E aí a lei ela traz um elemento que a gente assim, que eu sempre falo que é um dos mais importantes, que é justamente a priorização do controle dos resultados dessas parcerias. O que que isso traz nessa questão dos controles dos resultados? É justamente eu sair da ótica do controle de meios, e eu que era muito a ótica fiscalizatória dos convênios, mas para olhar para os resultados. O que está previsto para fazer nesse projeto, nessa ação? Ah, é fazer formação? Essas formações aconteceram? Aconteceram onde? Com qual qualidade? Quem participou? Essas metas foram alcançadas? Então eu vou olhar muito mais para o que está ali de resultado real dessa parceria e o que seria um controle financeiro, ele não quer dizer que ele não seja importante, mas ele passa para uma posição muito mais secundária. Se a gente tiver denúncia de fraude, de violação, mas eu quero olhar para o que está previsto para as ações concretas dentro dessa parceria. E para como? Garantindo também. Então, mais participação social para dentro desse projeto. Então, pensando também mais segurança, como eu falava, tanto para o gestor quanto para as organizações, e numa gestão pública mais democrática também. E aí, quando a gente fala, então eu já falei, o que que é parceria? Administração pública. Então, é esse ente público que vai formalizar esse termo, mas quem são as organizações da sociedade civil? E aí, quando a gente fala de organizações, a gente acaba tendo alguns conceitos que não são necessariamente convergentes entre si. A gente tem um que se fala muito em ONG, porque vem um conceito da ONU, um conceito muito mais sociológico, que acabou vindo. Aparecendo com pós-Segunda Guerra também, e aí então tem alguns elementos que são considerados pela ONU simultaneamente para ser caracterizado uma organização da sociedade civil.
Então, tem o elemento dela ser privada, então é fora da estrutura estatal, sem fins lucrativos, então ela não é uma empresa, ela não pode gerar o lucro propriamente dito. Isso não quer dizer que ela não possa gerar renda, mas a renda ela é investida na própria organização. Ela tem que ser institucionalizada, então, ela tem que ter um CNPJ então ser uma pessoa jurídica dentro da legislação nacional, auto-administrada, que quer dizer, então, que ela mesma, as pessoas que fazem parte, que tomam as decisões, que participam do processo de tomada das decisões dessa organização e não sofrem interferências externas, e ela é voluntária, na medida de que eu só participo de uma organização se eu quiser, então ninguém me obriga a poder participar de uma organização. E aí, então, na Lei 13.019, a gente tem partes desse conceito, mas ele não é integralmente aplicado. E aí, a Lei 13.019, ela é uma norma que traz um conceito de organização da sociedade civil, que ela considera, então, associações, fundações, cooperativas e organizações religiosas, entendendo que tanto a associação e a fundação elas são entidades privadas sem fins lucrativos, o que estaria mais ali relacionado ao conceito das Nações Unidas. Então, não distribui o resultado, aplica integralmente na consecução dos objetivos sociais. Então, que tem esse componente voluntário, que eu falava aqui, são privadas, são auto-administradas também e são institucionalizadas. O que que é uma associação? Então, um conjunto de pessoas que se reúnem em prol de uma causa comum da defesa de direitos, para assessorar outras organizações também, às vezes acontece. E a fundação, por outro lado, a gente tem, então, uma dotação orçamentária, um recurso que vai ser destinado integralmente ali para uma causa comum. E elas, de fato, a associação e a fundação estão de acordo com esse conceito das Nações Unidas. Mas aí quando a gente olha que a lei ela vai além e isso, tanto as sociedades cooperativas quanto as organizações religiosas entraram no rol ali de organizações da sociedade civil na alteração que a gente teve em 2015. Então, traz as sociedades cooperativas que se enquadrem em alguns desses critérios, que sejam cooperativas sociais, mas cooperativas de economia solidária, que tenham integrante, então, pessoas em situação de risco ou de vulnerabilidade social, que tenham como público-alvo, então, trabalhadores rurais, agentes de assistência técnica rural também, que ela esteja envolvida ali, então, em ações de combate à pobreza. E as cooperativas, elas não necessariamente são sem fins lucrativos. Então, a gente já vê que esse conceito da ONU, ele não se aplica integralmente aqui para o que diz a Lei 13.019. E as organizações religiosas são aquelas organizações que não se dediquem, então, aqui exclusivamente às finalidades religiosas, mas que têm algum cunho social. A gente tem várias matrizes religiosas que entenderam por separaram, como, por exemplo, a gente tem na Igreja Católica várias pessoas jurídicas que foram criadas que acabam se dizendo que são o braço social da Igreja Católica. A gente tem a Caritas Brasileira, tem a Comissão Pastoral da Terra, tem a Pastoral da Criança, da Juventude. Então, várias dessas que são pessoas específicas. Essas organizações são associações. Quando eu falo aqui na organização religiosa, eu estou falando da própria Igreja Católica, que seria, no caso, a CNBB, a Congregação Nacional dos Bispos do Brasil. Mas nas igrejas evangélicas, a mesma coisa. Tem igrejas de matrizes africanas. Então, aqui é a própria igreja e não pessoas jurídicas que são criadas para ser o braço social. Aí se pergunta muito aqui, e o movimento social? O movimento social é considerado uma organização da sociedade civil? Depende. Se ele tiver uma pessoa, se ele for formalizado e ele se enquadrar como uma associação, às vezes, o que é a maior parte, quando tem, passa pela formalização, ou uma cooperativa, por exemplo, pode ser. Quando a gente fala em instituto, instituto acaba sendo mais um nome fantasia. Muitas vezes o instituto, ele é uma associação, ele é uma cooperativa, então tem que ver muito mais aqui o que que é a própria pessoa jurídica. Então a gente tem esses dois sentidos. Se a gente fala numa forma mais ampla, é, pensando então que as organizações elas são entidades privadas sem fins lucrativos, legalmente constituídas, auto-administradas e constituídas livremente por qualquer grupo de pessoas. Já no sentido estrito, o que a Lei 13.019 traz é entidades constituídas legalmente, voluntariamente, com pessoas jurídicas de direito privado, sob a forma de associação ou fundação. Algumas cooperativas, então não são todas, e algumas organizações religiosas também podem ser consideradas organizações da sociedade civil. ONG. Quando a gente fala ONG, a gente sempre está falando que é algo que a organização não é.
Então, até a afirmação do termo organização da sociedade civil, você já faz até uma afirmação positiva. Você está dizendo que essa organização é. E a gente não tem um conceito jurídico do que é uma organização não governamental no Brasil. E aí, aqui, todas as organizações podem realizar parcerias. A pergunta que a gente coloca é justamente para trazer para vocês de que, pelo fato da organização ela ser uma organização da sociedade civil, ela já está apta a poder celebrar parcerias, de acordo aqui com os critérios da própria lei. Claro que ela vai ter que olhar se ela se adequa ao chamamento, os critérios específicos, sim. Mas o importante aqui é saber que não é necessário títulos, não é necessário SEBAs para as organizações fazerem parcerias. Não é necessário ter o título de OCIP, utilidade pública, que foi um título que foi revogado no governo federal em 2015. Mas tem muitos municípios e estados que acabam exigindo ter algum desses títulos para poder fazer a celebração. E a gente sempre orienta, pessoal, não é necessário. A gente fez vídeo com o Conselho Nacional da Assistência Social dizendo que não é, não precisa ter SEBAs para poder fazer parceria na assistência social. Um pouco do perfil, mas isso aqui eu acho que queria passar mais rápido com vocês para a gente entrar na própria lei também. Hoje a gente tem, então, cerca de 930 mil organizações no Brasil. Esses são dados do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, que é uma plataforma de transparência gerida pelo IPEA. Depois, no final, eu posso mostrar para vocês também, a quem não conhece o mapa, para poder saber como pode utilizá-lo também. A maior parte das organizações é de associações, quase 80% dessas organizações. Dois terços estão no Sudeste e no Nordeste, e um terço delas desenvolve atividades de desenvolvimento e defesa de direitos. E aí, então, quando a gente fala da regulamentação das parcerias, a gente tem a lei em 2014 e tem o Decreto Federal 8726, que é de 2016. Aí a primeira pergunta, precisa ter um decreto para fazer parceria? Não precisa ter um decreto. A gente tem cerca de 1.000 decretos mapeados pelo Instituto OSC Legal, a nível de municípios, de estados, que acabaram entendendo que a regulamentação no seu ente acabava sendo uma forma mais adequada de implementar a lei, para adequar a lei ao seu território. Mas tem muitos estados, municípios que não têm regulamentação. Rio de Janeiro não tem regulamentação, e é o segundo que mais faz. E muitos deles, se não tem o decreto próprio, o que que eles fazem? O procurador o jurídico do município ou do estado acaba trazendo a aplicação subsidiária, seja das regras do estado ou das próprias regras do federal. E a gente sempre orienta, utilize o decreto federal, utilize ele como base se quiser fazer a regulamentação estadual também, ou do próprio município. Alguns estados que não têm Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo está discutindo agora uma regulamentação e Paraíba também. E aí, quais são os instrumentos que a Lei 13.019 ela traz e ela prevê para poder fazer a formalização dessas parcerias? São três instrumentos: o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. Termo de colaboração e termo de fomento tem transferência de recurso. Acordo de cooperação, não. Qual que é a diferença dos dois? Da colaboração para o fomento. Na colaboração, é, eu tenho uma administração pública muito mais preparada para o que ela espera e o que ela quer com essa parceria. Então já tem uma ação que está muito bem desenhada, muito bem parametrizada pela administração. O que quer dizer parametrizada? A administração, ela já sabe qual que é o valor, qual que é a demanda, qual que é os valores de referência, o quanto custa para gerir determinado equipamento, quais são as áreas que ela quer que essa ação aconteça. Ela já tem qual que é esse objeto dessa parceria, quais são esses objetivos. Então, por isso que a gente fala que a concepção é da administração pública, porque ela já tem muito bem desenhada, às vezes, uma política pública muito bem determinada para ela, então a parceria ela quer trazer a experiência das OSCs, mas para algo que ela já sabe muito bem de como deve ser feito, onde deve ser feito, qual o preço de ser feito também. Diferente do termo de fomento, que no termo de fomento a administração ela acaba tendo mais um problema público. Eu tenho um problema, mas eu quero ouvir as organizações da sociedade civil de como eu posso resolver, como as organizações elas veem e enxergam a resolução desse problema. Então, ela vai me dar a metodologia, ela vai me dar as ações, ela vai estar muito mais aberto para que a expertise da administração das organizações possa ser reconhecida pela administração pública.
Um exemplo de área que a gente tem muito termo de colaboração, na assistência social, que a gente tem uma definição muito bem desenhada, com resoluções, instruções normativas da política, com definições de preços a nível já locais também. Então já tem uma política muito mais desenhada para o que precisa ser feito. Enquanto que nos acordos de cooperação, vamos dizer que eu quero, minha organização quer fazer ações numa quadra. E aí nessa quadra é uma quadra pública para fazer escolinha de futebol. Então eu formalizo um acordo de cooperação que é muito mais simples, por não ter recursos, do que o termo de fomento e o termo de colaboração, para poder formalizar essas ações. E aí, como é que está na Lei 13.019 o desenho dessas parcerias? O primeiro ponto, gente, é obrigatório o chamamento público, que é um grande mérito da Lei 13.019 trazer o chamamento público como obrigatório, porque viabiliza uma concorrência entre as organizações que se apresentem propostas que possam ser melhores qualificadas também para esse processo. Só que a gente sabe que tem exceções a esse chamamento público. A primeira grande exceção, que é de inexigibilidade do chamamento, é justamente a questão das emendas parlamentares, que acabou se tornando a regra também. Então, hoje a gente já tem emendas parlamentares, tanto da União, dos estados e dos municípios. Mas ainda assim, o que tem de diferente na questão das emendas é só o chamamento. Toda a parte de execução, de prestação de contas, é igual como se tivesse chamamento público. Tem também as hipóteses de dispensa, para o caso se for guerra, se for calamidade pública também. Então, se tiver paralisação das ações por cerca de 180 dias. Então, tem algumas hipóteses, e eu vou dar aí um exemplo. O Rio Grande do Sul, as enchentes no ano passado, tiveram parcerias que foram celebradas por dispensa com a justificativa da calamidade pública. E por que que faz sentido? Porque você tem uma situação ali de completo caos, de serviços que precisam chegar que não tem tempo de se organizar um chamamento público para poder fazer uma seleção, fazer uma contratação. A administração pública ela precisa agir, ela precisa chegar onde essas ações precisam acontecer. Então faz sentido a gente ter de fato essas dispensas. Mas então vamos lá, publiquei meu chamamento. Ele precisa ficar por pelo menos 30 dias aberto para receber propostas. E aí a gente sempre orienta para a administração pública, faça orientações, faça lives, organize para você dizer o que que você quer com esse chamamento, para que as propostas possam ser mais qualificadas e mais aderentes à sua expectativa também. Aí as organizações apresentam propostas para esse chamamento no governo federal pelo Transferigov. Depois eu vou falar até onde vocês podem ter acesso a um tutorial de como apresentar propostas também. Monta-se uma comissão de seleção que, de acordo com o decreto federal, pode ter participantes da sociedade civil, inclusive, então com especialistas para, desde que não tenha conflito de interesse. Essa comissão de seleção, ela avalia as propostas, homologa os resultados, e aí então só essa organização que for a selecionada, que pode ser uma, duas, três, vai depender do que diz o edital, ela é convocada para apresentar a documentação. Pessoal, para proposta você não apresenta um plano de trabalho para o edital, você apresenta uma proposta que acaba sendo um roteiro para elaboração do plano de trabalho. Estatuto, certidões, tudo isso só vem para aquela que for selecionada. Você pode apresentar documentos, junto com a proposta, mas que o edital peça, como, por exemplo, comprovação de experiência, se tem algum outro anexo que seja necessário de preencher, mas certidões, estatuto, como que as atas das organizações, tudo isso depois, só para essa que foi selecionada. E aí, enquanto ela vai ter que apresentar essa documentação e vai elaborar o plano de trabalho. Para o governo federal, a gente orienta que ele seja elaborado em conjunto com a administração pública. Plano foi aprovado, o termo foi assinado, a gente começa com a execução desses projetos. E com a execução, a gente já fala que começa também o monitoramento dessas prestações, porque se a nossa ótica é de controle dos resultados, eu não posso deixar para o final, só quando eu entregar, receber um relatório, para poder fazer a prestação de contas pelo resultado. Tem que acompanhar, enquanto gestor público, como que essa parceria está sendo operacionalizada, está sendo executada. No governo federal, todas essas parcerias elas já são geridas pela plataforma Transferigov, as contas já são abertas automaticamente na plataforma Transferigov, a organização ela só indica se ela quer que a conta seja aberta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Essas contas têm que ser isentas de tarifa bancária.
Quando vai para estado e município, uma situação que é muito recorrente é do banco começar a cobrar tarifa bancária. O que que a gente sempre orienta? Que a administração possa fornecer um ofício para as organizações dizendo qual que é o número daquela parceria oriunda da emenda tal, que para poder fazer, coloca qual que é o objeto, e conforme a lei 13.019, o artigo acho que é o 26, se eu não me engano, que garante a isenção da tarifa bancária, e assim, o gestor ele precisa intervir para garantir essa isenção da tarifa. As parcelas vão sendo liberadas. Importante aqui também que a lei ela não traz uma necessariamente você não tem que prestar contas para receber uma próxima parcela. Então a ótica vai muito mais no monitoramento, você prestando, mas não tem que estar vinculado a um processo formal de prestação de contas. Se o projeto tem mais de um ano, tem uma prestação de contas anual, que consiste no envio do relatório de execução do objeto, que era aquilo que eu falava. Os indicadores foram alcançados, as metas foram alcançadas, os indicadores, o que que eles atestam desse projeto. Aí você precisa justificar. Então, foi cumprido com êxito, ou se não foi cumprido, por que que não foi cumprido, as ações até aquele momento. E o que que pode ser feito a título de monitoramento? Não é só envio de relatório, é ter talvez uma rotina que possa ser de reuniões bimestrais, trimestrais com as organizações. Pensar então, até olhar nas redes sociais mesmo das organizações, ver que no plano de trabalho estava previsto como no primeiro mês fazer uma ação. Essa ação foi divulgada? Está sendo divulgada nessas redes, nos meios dessa organização também? Então tem montar um plano de monitoramento que oriente como isso vai acontecer. E aí a prestação de contas, como eu falava, ela é focada no relatório de execução no objeto. Mas a organização ela também emite, ela envia um relatório de execução financeira, com extratos, com documentação financeira contábil, mas o gestor ele só vai e só faz a análise financeira se ele entende que o relatório de execução do objeto é insuficiente, que ele não dá os elementos suficientes para ele poder atestar que o objeto foi plenamente satisfeito. E aí ele pode aprovar as contas, pode aprovar com ressalvas, ou ele pode rejeitar a prestação de contas. E aí encaminha-se para um processo de tomada de contas especial. E aí então, a gente vai, organização, para celebrar. O que que ela precisa apresentar como documentação hábil? O estatuto social tem que estar voltado aqui às finalidades de relevância pública e social, tem que ter uma aderência ao que política que ela vai apoiar através desse projeto. Se ela não fala nada que ela faz de esporte, como é que ela vai ali fazer uma ação? Então, o estatuto ele sempre precisa estar atualizado, que reflita de fato ao que a organização faça. E aí tem cláusulas aqui que são padrões que precisam aparecer no estatuto. Se ela se dissolver, o patrimônio tem que ser destinado para uma organização congênere, uma organização semelhante. Ela tem que estar de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. O decreto federal, pessoal, ele coloca especificamente de que isso é atestado pelo Estatuto Social. A lei deixa isso de uma forma mais ampla, mas o decreto ele limita ao estatuto. Então, a princípio aqui, para as parcerias com o governo federal, a melhor coisa é deixa o estatuto atualizado, porque muita gente pergunta, pode ser através de uma declaração? O decreto do governo federal fala que tem que ser isso aferido pelo estatuto. Então, não corra esse risco de perder a parceria porque você não está de acordo, porque o seu estatuto está desatualizado. Ela tem que ter, para parcerias com o município, um ano de CNPJ, com o Estado, 2 anos e 3 anos com o governo federal, com o cadastro ativo. Não é 3 anos de cadastro ativo. O cadastro ele tem que ser aferido na hora ali de apresentação dos documentos. E aí, então, o endereço de funcionamento, que pode ser ali comprovado por conta de consumo, contrato de locação. E aí ela tem que comprovar experiência e capacidade técnica, que são duas questões que correm juntas, mas são diferentes. A experiência do que ela já executou antes, para o governo federal, geralmente de um ano para as parcerias. Então, de você conseguir identificar que você já cumpriu ali ações, parcerias semelhantes àquela que você está se propondo. E a capacidade técnica é que você tem condição de fazer essa parceria acontecer. De se você sendo selecionado, você vai contratar a equipe, você tem uma sede que vai ter execução, então você tem já os equipamentos que são necessários, ou então você vai comprar esses equipamentos através dessas parcerias. E aí a regularidade são todas as certidões que você precisa encaminhar para que você demonstre ali que está quite com todos esses deveres fiscais, trabalhistas, previdenciários,
para lhe permitir celebrar essa parceria. Alguns pontos de destaque, e aí já partindo aqui também para o final dessa nossa parte de apresentação, beber água. Mais uns 10 minutinhos, Camila, que eu consigo terminar, porque eu acho que a gente começou, era umas 3h10, vai dar uns 45 minutos, eu acho. A Lei 13.019 autoriza expressamente o pagamento de equipe de trabalho. Ah, a equipe de trabalho da organização? Sim, desde que esteja envolvida naquela parceria específica. E eu só vou remunerar quem está ali na função e eu posso pagar, pessoal, com o dinheiro da parceria, todo e qualquer encargo social que for obrigatório para se pagar para essa pessoa. E que seja, por exemplo, se tem uma convenção coletiva, um acordo coletivo que define que é obrigatório a organização pagar plano de saúde, pagar vale alimentação, isso pode entrar no plano de trabalho. Importante, a forma de contratação, quem define é a própria organização. Se vai ser CLT, se vai ser MEI, se vai ser qualquer outra forma de pessoa jurídica, é entendendo os próprios riscos. Então, quando tem, às vezes, parcerias que falam que tem que ser por CLT ou tem que ser MEI, isso precisa ser questionado porque vai contra o próprio espírito da Lei 13.019. Aqui, pode-se pagar também os dirigentes das organizações. Quem são os dirigentes? Quem representa juridicamente a organização. Ah, só porque ele representa, porque ele é dirigente, ele vai receber? Não. Ele tem que estar envolvido nessa ação que está sendo feita, seja como um coordenador da ação, com alguma função específica. Ele não recebe, ele não é remunerado só pelo fato dele ser dirigente por estar numa função de gestão da organização, mas por estar envolvido na implementação dessa parceria. Pode-se pagar custos indiretos, e isso é importante, porque não o plano de trabalho ele precisa trazer essas rubricas de uma forma segregada. Então tem que dizer, é água, é luz, é internet, é locação, e não pode aparecer como taxa administrativa. Você tem que detalhar quais são esses gastos. Pode pagar, então, jurídico, contador, então, vários prestadores de serviços, desde que sejam necessários à consecução desse objeto dessa parceria. E muitas políticas públicas setoriais têm determinações setoriais, que para além do que a gente tem na Lei 13.019, que é uma lei geral, precisa se atentar também às especificidades de cada política. E aí aqui alguns destaques da nossa regulamentação federal. O decreto 8726, ele foi atualizado ano passado, então nós fizemos mais de 170 alterações desse decreto, e aí aqui a gente traz algumas, que isso aqui já vale pro federal e alguns estados já têm adaptado as suas regulamentações internas também, como no caso do Piauí, o caso do município de Cuiabá, que já está mais aderente com esse decreto. Primeiro, em relação à titularidade dos bens. Eu, OSC, comprei computador, comprei carro através dessa parceria. Hoje, a regra é que a titularidade desses bens já é da organização. Então, a exceção é que seja da administração e que vai precisar constar no termo de fomento de colaboração. Por exemplo, o projeto é para fazer a gestão de algum equipamento social. A organização que está hoje vai lá e monta, equipa todo o local com cama, com maquinário, tudo isso, mas hoje quem está à frente é essa organização. Pode ser que daqui a 2 anos seja outra. Então, nesse caso, faz sentido que fique a titularidade com a administração pública. A gente reforçou essa questão de orientar as organizações, de o que você quer com essa parceria, esteja perto o tempo inteiro das organizações também, que tenha a chance de você ter uma parceria que esteja mais adequada à política pública que você quer é muito maior. A gente viabilizou também que os custos com a elaboração do projeto pudessem fazer parte da própria parceria, do próprio plano de trabalho, das despesas. Então, a organização que é contemplada e que formaliza, ela pode incluir no plano de trabalho. Então, o que ela gastou com a elaboração da proposta, no limite de até 5% do valor total da parceria, ou então com limite de 50 mil reais, a depender do valor. Então, tem esses limites. Em relação à equipe de trabalho, agora a organização ela pode reter ou provisionar os valores que são de verbas trabalhistas. Ela não precisa demitir a equipe de trabalho ao final.
Então, antes, quando não tinha, chegava no final, tinha que demitir todo mundo. Agora, ela pode manter essas pessoas no seu quadro e ela apresenta uma memória de cálculo para a administração pública, e aí, posteriormente, ela faz essa demissão. Então, ela não precisa depois avisar para a administração. Quando encerrou a parceria com a memória de cálculo, para a administração já está ok. E o que que ela provisiona? O valor referente ao período que essa pessoa trabalhou nessa parceria especificamente. Quando ela vai demitir depois, vai ter outro, o recurso vai ser muito maior, mas ela vai estar alocada em outras fontes em outros centros de custos também. Mas aí pergunta, e se não demitir? Ou e se não pagar? Aí a organização que vai arcar na justiça, provavelmente, do trabalho, com a sua responsabilidade perante esses colaboradores. Se a administração pública demora 30 dias, tem um atraso no repasse dos recursos, a organização ela pode suspender a parceria com o governo federal. Se atrasa mais de 60 dias, ela pode propor a rescisão unilateral desse termo. Para também valorizar uma parceria mais fluida também, para que nem tudo dependa de um aval prévio da administração pública, as organizações agora, pro governo federal, para as parcerias, elas podem fazer pequenas alterações no plano de trabalho, então de até 10% do valor global, e depois elas só comunicam para a administração pública para fins de ajuste ali no plano de trabalho, que vai ser feito por apostilamento. E por último, também a gente viabilizou o rateio de despesas e o reembolso das organizações. São dois instrumentos aqui, duas formas de fazer a gestão da parceria. Por exemplo, eu tenho a minha conta de água é dividida em duas parcerias, cada uma paga 50%. E aí eu apresento para a administração um rateio, com a memória desse rateio dessas despesas, e depois eu ajusto. Eu paguei são 100% por uma conta, então depois eu tenho que fazer o reembolso para ficar os 50% de cada uma delas também. Se, por exemplo, a administração está atrasada, mas e aí minhas contas estão vencendo, eu pago com recurso próprio, quando eu recebo, eu posso me reembolsar do valor dessa parceria para passar para a conta institucional, o que seja dessa organização. Ou se eu não pago, depois eu posso pagar pagar os juros e a multa quando eu receber o dinheiro da administração pública. Agora, antes de abrir para dúvidas, a gente queria falar com vocês do Confoco, que é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que eu estou presidente também. Esse conselho ele foi previsto na Lei 13.019, ele foi criado em 2016, mas ele só foi de fato instalado em 2023, então no primeiro ano do governo, do presidente Lula. E o que que é esse conselho? Ele reúne as secretarias, no caso do governo federal, ele reúne os ministérios que mais fazem parceria com os que regulamentam as parcerias, coloca todo mundo junto com as organizações, com as redes e movimentos sociais. E aí, o que que é o legal disso? Justamente para viabilizar a troca de boas práticas. Muitas vezes um ministério, ele está passando por algum problema e que outros ministérios já resolveram de alguma forma. Então, o conselho viabiliza justamente a identificação dessas boas práticas. E a ideia não é levar a as políticas finalísticas para serem discutidas dentro do conselho, mas justamente a forma que essas políticas acontecem através das parcerias e como uma pode se beneficiar da outra, entendendo que orientações gerais para as parcerias são super bem-vindas e as áreas técnicas acabam não se conversando entre si. Esse conselho ele é nacional, mas ele também já está instalado em alguns estados, na Bahia, em Minas Gerais e no Acre. E a gente tem um conselho municipal instalado que é em Belo Horizonte. Então, aqui na diretoria, no Confoca, a gente acompanha essa incidência com outros entes também, justamente para tentar estimular e criar uma rede de confocos para que se possa pensar em orientações, estimular que as próprias a administração pública estadual, municipal, tenha essa consciência mesmo de que pensar numa gestão pública mais uniforme, você valoriza uma gestão muito mais eficiente dos recursos públicos também. E a gente evita que uma organização, às vezes, ela tem parceria com duas secretarias, cada secretaria dá uma orientação completamente diferente. Então a gente tem articulações, como no caso de Roraima também, que tem avançado bastante nesse processo. O Marcelo está aqui como ponto focal nas discussões. Tem Rio de Janeiro, tem Piauí que divulgou já, que criou o Confoco,
criou por decreto, mas não instalou ainda esse ano. Alagoas já lançou edital de chamamento. Então, tem algumas iniciativas em todo o país, e a gente sempre mostra esse mapa para as organizações, justamente para que elas saibam que isso existe, que possam também incidir nos órgãos públicos, municipais ou estaduais, para que vá criando essa consciência, essa capilaridade dos confocos também nos territórios. Aí aqui tem o nosso site de parcerias. Tem um seminário também. Esse documento vai para vocês, mas no site tem acesso a esse seminário, que é justamente onde a gente consegue identificar e centralizar todas essas informações relacionadas às parcerias. Se divulgar www.gov.br/parcerias, a gente pode colocar aqui no link também, Camila, vai para esse site. E aí, o que que a gente tem? Tem informações sobre o nosso edital de chamamento público, que é para nos apoiar no nosso programa de formação em gestão de parcerias. Estamos com um edital para fazer a seleção de uma organização, para formalizar um termo de colaboração, então de R$ 600.000 para ações no ano que vem. E aí tem o que são parcerias, então, com textos aqui explicativos. No Novidades das Parcerias, a gente tem, então, esse seminário que detalha as principais alterações também do decreto 8726. Como realizar, então, detalhando as fases das parcerias também, o parceirômetro tem informações sobre as parcerias do governo federal, já aí foi daqui que eu tirei esse dado de 7.500. E aí a gente tem, então, legislação, compilado de toda essa regulamentação da Agenda Miroski, não só da Lei 13.019, mas em relação aos incentivos fiscais também, sobre as certificações. Oportunidades, como se encontra as oportunidades, os editais que estão abertos pelo Transferigov, e um vídeo de uma colega nossa fazendo esse passo a passo também. Publicações, aqui a gente tem acesso, então, a gente tem minutas de decreto, tanto para municípios quanto para estado, que querem instalar, então, para as organizações, é legal levar essa minuta para poder dialogar com os estados. Na O Manual última lá Miroski, uma vara da infância, tava. acho que estava o microfone aberto. O Manual Miroski, que eu falava, então, que acho que é a principal entrega que a gente teve nesses 3 anos de governo, que detalha procedimentos, fluxos também, traz modelos de relatório, de prestação de contas, de proposta, de plano de trabalho também, então está aqui disponível para acessar. Então, várias outras publicações, um guia também de implementação, então, como implementar o Miroski no município, então, a partir da experiência de Belo Horizonte. Então, o link também do mapa das OSCs que eu falava que é essa plataforma de transparência, mas viabiliza uma página para cada organização da sociedade civil legalmente constituída no Brasil. E aí, muitas organizações que não têm uma página podem usar para fazer seu portfólio. E os dados vêm do CNPJ. Mas tem todo um campo que pode ser preenchido, como a missão, o valor. A organização pode subir o seu estatuto aqui dentro também. Se ela tem título, vai aparecer aqui quem são o quadro de dirigentes, o quadro societário, se ela participa de conferências, de conselhos, quais são seus projetos e fontes de recursos também. Então, acaba sendo uma ferramenta muito boa para as organizações para poderem justamente fazerem a divulgação do seu trabalho. E o mapa, ele tem também acesso a editais. Então, eles têm uma parceria com a plataforma Prozas. Então, aparece uma série de editais, não só públicos, como privados também. Então, dá para poder procurar aqui pelo mapa. E como preencher os dados da minha organização no mapa das organizações. Eles fizeram 3 vídeos de tutorial ensinando como você se cadastra aqui no Faça Seu Cadastro, como você faz e preenche tudo o que precisa. E aí, aqui no nosso site, a gente tem também um canal para receber dúvidas sobre a Lei 13.019, e a gente está fazendo um compilado, fazendo de perguntas e respostas que a gente quer ainda esse ano subir aqui no site também. Também canal para o Transferigov, para quem tiver dúvidas, e quem quiser acompanhar, receber nossas comunicações, tem o link aqui também. E por último, que eu falei que ia mostrar para vocês, quem tem interesse não só nesse edital nosso, mas de aprender como que se submete a uma proposta, a gente fez uma live na semana passada, tá focado no nosso edital,
mas tem aqui, então, com uma pessoa do Ministério da Gestão que apresentou o passo a passo no Transferigov de como você submete, o que que você escreve em cada um dos campos, como que sobe os anexos. Então, tudo isso está aqui disponível para vocês também. Então, eu acho que era isso de uma forma geral que tinha aqui para trazer para vocês. Tem aqui as notícias sobre toda essa agenda do marco regulatório. A gente tem agendas também na região norte que a gente tem acompanhado. E é isso.